O Brasil, a nação de muitos povos. Você conhece a origem étnica dos povos que habitam o Brasil? Segundo as escrituras sagradas, os povos do Brasil são descendentes diretos sanguíneos do próprio Noé, através de seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Neste vídeo eu irei mostrar a origem étnica dos povos que vieram para o Brasil e os que já aqui estavam. Muitos brasileiros acham que não tem origem nenhuma, mas neste vídeo eu irei mostrar a genética do Brasil segundo as escrituras, de quem os brasileiros descendem. Eu venho pedir aqui que todos assistam o vídeo até o final e que deixem o seu like, que isso ajuda bastante a eu continuar trazendo vídeos sobre origens e sobre vários outros assuntos envolventes a teologia para todos vocês. Comentem e deixem o seu like. Fiquem com o vídeo. A terra brasileira, ao longo do tempo, desde 1500, teve alguns nomes. O primeiro nome dado pelos povos indígenas que aqui estavam, que moravam já aqui no Brasil, descendentes primordiais de Togarma misturados com Cã, o nome dado pelos indígenas ao Brasil original era Pindorama. Pindorama foi o primeiro nome da terra brasileira dada pelos indígenas. Ao longo do tempo, o Brasil, antes de ser chamado de Brasil, teve vários e vários outros nomes, como por exemplo, Ilha de Vera Cruz, logo após Terra Nova, Terra de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, até chegar finalmente ao nome Brasil. Mas qual é a origem do nome Brasil? O que significa e de que língua veio esse nome Brasil? A origem do nome Brasil vem da madeira vermelha, pau-brasil. A sua origem etimológica vem de uma palavra celta, que é barquino, e em espanhol passou a ser barcino ou bracino, e depois veio a se chamar Brasil. Alguns dizem que o nome Brasil pode ter uma origem fenícia hebraica. Eles vêm dizer que a madeira vermelha ganhou o nome de Brasil por conta de um judeu que se chamava Barzilai, e daí teria vindo então o nome Brasil de Barzilai, do fenício hebraico. Mas agora passando para a origem étnica do Brasil, o Brasil, na verdade, ele já era habitado por povos indígenas, que nos vídeos aqui do canal eu já falo a respeito da origem dos povos indígenas, que são descendentes de Togarma, ou seja, os povos indígenas que habitaram o Brasil e habitam até hoje o Brasil são descendentes de Togarma misturados com uma tribo camita. Muitos são aqueles que dizem que o primeiro povo brasileiro foi o povo português de Portugal, mas na verdade os povos indígenas, os índios, já habitavam aqui no Brasil há um bom tempo. Inclusive, existem várias tribos indígenas, como os Tupi-Guarani, entre várias outras tribos indígenas. Como já dito, os indígenas são descendentes de Togarma. Togarma é o pai dos asiáticos. Já foi descoberto que os indígenas, na verdade, eles não são nativos do Brasil, mas eles vieram da Ásia e vieram para o Brasil. E então, aqui no Brasil, eles estão habitando até os dias de hoje. Mas, na verdade, o seu DNA é asiático, ou seja, da descendência de Togarma.
Agora, como nós sabemos, o Brasil foi uma colônia portuguesa, né? Uma colônia de Portugal, ou seja, os portugueses vieram para cá, para o Brasil, juntamente com os espanhóis, e então dividiram o Brasil, o território brasileiro, vindo esses dois povos, os portugueses e os espanhóis, os quais são descendentes dos antigos celtas, ou seja, os celtas são descendentes de Rifate, um dos descendentes de Jafé, ou seja, povos brancos que vieram para a terra do Brasil. A maioria dos sobrenomes dos brasileiros são sobrenomes de origem portuguesa e de origem espanhola. Isso é muito comum no Brasil, sobrenomes portugueses. Além dos portugueses e dos espanhóis e dos índios, o Brasil também recebeu uma grande imigração por conta da escravatura negra africana de vários africanos, de pessoas negras, descendentes de Cã. Para quem não sabe, eu fiz um vídeo da origem de todos os negros segundo a Bíblia. E quem quiser assistir está no canal, é só procurar. Ou seja, o Brasil teve também uma grande população africana vinda por conta da escravatura até o Brasil. Os negros são descendentes de Cã, dos seus filhos Cuxi, Mizraim e Puti. Estes são os pais dos povos africanos, dos povos de pele negra. Agora eu irei dizer a respeito dos grupos étnicos do Brasil, dos menores aos maiores. Lembrando que o Brasil tem cerca de 210 a 212 milhões de habitantes. Agora eu irei estar falando a respeito dos grupos étnicos que compõem a nação brasileira. Todos eles, cada um deles, em números atuais nos dias de hoje. Começando pelos jafeitas, os povos brancos que habitam o Brasil. Irlandeses, cerca de 70 mil descendentes no Brasil. Croatas, 75 mil descendentes no Brasil. Húngaros, 80 mil descendentes no Brasil. Lituanos, 100 mil descendentes no Brasil. Armênios, todos estes são povos europeus. Armênios, 100 mil descendentes no Brasil. Austríacos, 100 mil descendentes também no Brasil. Romenos, cerca de 200 mil descendentes no Brasil. Chineses, 250 mil descendentes. Para quem não sabia, o Brasil também tem uma forte migração chinesa para o Brasil. Russos, povos que são loiros em grande parte. 340 mil descendentes de russos no Brasil. Tchecos, 500 mil descendentes no Brasil. Suíços, cerca de 500 mil descendentes no Brasil. Indígenas, os famosos povos indígenas que chegaram primeiro no Brasil. Cerca de 817.963 descendentes no Brasil. Os índios se misturaram fortemente com as outras etnias, o que fez com que eles ficassem bem misturados nos outros povos de outras etnias, dos negros, dos brancos, entre outras etnias, também dos asiáticos, que acabaram se misturando. Holandeses, cerca de 1 milhão de descendentes no Brasil, 1 milhão de holandeses. Ucranianos, povos que também são muito loiros, né? Também tem ruivos, cerca de 1 milhão de descendentes no Brasil. Poloneses,
cerca de 1,8 milhão de descendentes no Brasil. Franceses, que também são povos jafeitas, cerca de 2 milhões de descendentes no Brasil. Lembrando que no Brasil não só existem sobrenomes de origem portuguesa ou de origem espanhola, mas também existem sobrenomes franceses, italianos, holandeses, russos, alemães e etc. Japoneses, cerca de 2 milhões de descendentes no Brasil. Para quem não sabe, o Brasil também teve uma forte mistura com os japoneses no navio Kasatomaru. O Brasil também teve descendentes de Sem, os semitas, tendo sírios, 4 milhões de sírios no Brasil, juntamente com 7 milhões de libaneses no Brasil também. Além dos libaneses, nós também tivemos a forte mistura com os povos mouros, que estima-se cerca também de 5 milhões de descendentes misturados no Brasil. Nós também tivemos a forte mistura judaica, sefardita e askenazita no Brasil, que estima-se cerca de 100 a 120 mil descendentes no Brasil. Agora indo para os mais numerosos, as 4 etnias mais numerosas do Brasil. São elas os espanhóis, com cerca de 15 milhões de descendentes no Brasil, os africanos, os negros, com cerca de 15 milhões também de descendentes no Brasil, italianos, 30 milhões de descendentes no Brasil. Uma curiosidade é que o Brasil é o segundo lugar onde existe mais italianos fora da Itália. Em primeiro lugar são os portugueses, com cerca de 170 milhões de descendentes no Brasil. Esse foi um vídeo a respeito das origens do Brasil e dos povos que aqui habitam. E o Brasil é sim a terra dos filhos de Noé, porque aqui no Brasil tem praticamente todas as etnias do mundo. Eu também esqueci de mencionar que no Brasil também existem os ciganos, aos quais se dividem nos Roncalon e nos Sinti. Então esse foi mais um vídeo a respeito das origens dos povos, focando a respeito dos povos do Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like. Quem assistiu até aqui eu agradeço e fiquem todos com Deus.